Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas que estão nos assistindo. Eu sou Arlen Becker, estou aqui mediando mais um diálogo formativo sobre pesquisa, dessa vez pesquisa e processos de criação com a atriz, diretora, artista de teatro e mediadora de leitura, Ana Paula Carneiro. Não sei se é assim que ela vai se apresentar, mas eu já estou apresentando. Estamos aqui dentro do projeto Orumaie, revisitando o mito da criação, que tem o apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, pela Fundação Gregório de Matos, Secretaria de Turismo e Cultura, da Prefeitura do Salvador, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal. Hoje, como eu já disse, vamos conversar, bater papo com você, né, Ana? Primeiro eu tenho que me descrever. Eu sou um mestiço latino-americano, posso dizer que eu sou negro de pele clara, um pouco clara, é o que se chama de pardo, né? Essa mistura de nem preto e nem branco, estou aqui no intermediário, é o mestiço. Eu estou com o cabelo descolorido, quase branco, né? Eu descolori. A raiz já está um pouco preta, porque o cabelo está crescendo. Eu tenho sobrancelhas grossas, sou um homem de sobrancelhas grossas. Eu estou usando óculos para descanso aqui com aros grossos de cor preta. Tenho nariz grande, estou com a barba muito rala, um pouco rala, cor preta ou castanho escuro. Estou usando argolas de aço, parecendo com prata, assim, um pouco clara. Estou com uma camisa florida, de fundo branco, com cor de gelo, com representações de plantas, de palmeiras, de flores vermelhas e rosas. Estou por dentro da camisa, aparece também 2 colares de fios de contas, de representação de orixá de candomblé. Estou na sala da minha casa, o fundo é uma sala branca com as pinturas coloridas na parede. Tenho também uma prateleira com livros e alguns retratos, porta-retratos. E é isso. E agora eu passo para Ana Paula Carneiro. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, bem-vindos a todos nós, né? Eu sou Ana Paula Carneiro, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou sentada numa cadeira, ao meu lado tem algumas flores, lírios rosa, para ser mais precisa. O meu cabelo, ele está encaracolado, pintado de vermelho, eu uso um óculos de aros avermelhados. Estou usando um brinco com uma conchinha do mar, com búzios. Estou usando um colar prateado com búzios também. Visto um vestido com o ombro caído, com motivos africanos, em tons azul e branco. E atrás de mim eu tenho um painel com uma árvore customizada, feita por mim, um trabalho artesanal, feito de folhas de livros velhos e tecido colorido e desenhado com lápis de cera. É minha obra de arte aqui. Você mesmo que fez? Eu mesma que fiz durante a pandemia. Eu digo que essa árvore é a minha árvore das ideias do período da pandemia. E essa flor aí, que flor é mesmo? É um lírio rosa. Lírio rosa. Linda. Tem um perfume maravilhoso, super, super cheiroso. Que delícia, que delícia. Eu conversei anteriormente aqui, Ana, com Elias Bonfim, que é bonequeiro, né, mestre aqui nessa arte aqui de bonecos aqui na Bahia, um dos pioneiros dessa coisa do boneco mamulengo, ou João Redondo, né? Que é uma arte também que tem em vários países, né? Mas notadamente ele trouxe da tradição dos países africanos, tudo, né? E aqui do Nordeste também, essas figuras populares, né? A coisa do teatro popular. Né? Depois eu conversei também com Elba Crisóstomo. Elba, Elba, exatamente. A cultura africana, Elba. Né? Temos e também agora comigo. Agora com você. E agora com você. Depois né? vai chamar Sal. Depois com Chama Sal, exatamente, né? Que foi a diretora, né? Da encenadora do espetáculo Orumaie. E tem sido papos excelentes, assim, né? Como as pessoas trazem a sua influência, levaram para o espetáculo, e como o espetáculo, o projeto em si, mexeu na gente que é profissional de arte, né? Nós que somos artistas aí, né?
Como é o seu processo de pesquisa? Quando você começou no teatro, o seu processo de pesquisa e seu processo criativo, lá atrás? Gente, meu processo criativo é muito engraçado eu falar isso para você, porque você sabe tudo, mas eu vou contar para quem está assistindo a gente. Eu falo isso porque o Arlen Becker fundou junto comigo, no ano de 2000, o Grupo Usina de Teatro, né? E foi a primeira pessoa para quem eu disse que eu queria estar nos palcos de teatro, porque eu fazia há alguns anos teatro empresa. Inclusive, Arlen, comecei a fazer teatro. O primeiro dia que eu entrei numa sala de teatro para tomar uma aula de teatro, nesta sala estava o Wellington Rosário. A gente se conhece desde 1995. São muitos anos. E ele estava lá na época fazendo aqueles exercícios. Eu lembro como hoje exercício de animal, e a gente interagiu com o exercício de animal e tal, que é um processo também criativo de elaboração teatral. Mas, enfim, os meus processos criativos, eles aconteceram de várias formas, tanto inspirados em textos de outras pessoas, por exemplo, por você, que trabalhou muito comigo, e eu começava com o processo com o texto, e a partir do texto eu ia desenvolvendo e refletindo como é que isso poderia, essas imagens que o texto me entregava, poderiam ir para a cena, e trabalhamos muito tempo junto, trabalhamos no espetáculo, que eu acho que foi um dos processos criativos mais interessantes que eu já fiz na minha vida, que foi A Menina das Luzes, onde a gente pesquisou muito sobre a loucura. Era uma menina encarcerada durante anos no manicômio, e o nosso processo criativo ele foi todo em cima de muitas imagens e de muita pesquisa do universo dos manicômios, né? A gente sempre trazia essa literatura, e sempre muito com os livros e imagens. Eu diria que as minhas principais inspirações dentro de um processo criativo é a observação das pessoas na rua, no dia a dia, no cotidiano, afinal, todos somos personas, né? A leitura de textos afins e assistir algumas imagens que tenham a ver, e fotografias também. Então, a gente vai pensando no universo, né? Vai pescando no universo aquelas imagens e aquelas interseções que nos interessam para a determinada cena. Um outro processo criativo que eu gostaria de comentar, que eu acho que foi um processo muito bonito, no qual eu vivi dentro da Universidade Federal da Bahia, foi o processo do Usina Conta Zumbi. Neste também tinha o próprio Arlen Becker e tinha o Wellington Rosário, que fazia também alguns personagens. Eu acho que esse processo do Usina Conta Zumbi, ele se diferencia de muitas coisas dentro da própria escola de teatro, principalmente por ser um espetáculo montado com a maioria de atores de licenciatura, de jovens oriundos do curso de licenciatura, e também do fato de a gente ter feito um processo colaborativo em cima de um texto conhecido, que era o Arena Conta Zumbi, escrito por Augusto Boal e John Francesco Guarnieri. Desta vez, um espetáculo montado com a maioria de jovens negros da faculdade de teatro. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial, e todas essas pessoas que passaram por esse processo falam muito de como o processo criativo e de pesquisa para o espetáculo foi interessante, porque ao mesmo tempo que a gente mergulhava no texto do Boal e do Guarnieri, nós não queríamos reproduzir aquele texto, aquele trabalho em si. Nós queríamos fazer uma adaptação para a nossa realidade, para esse momento. Então, nesse processo, trouxemos várias influências, e principalmente uma delas, dentro do processo criativo, há uma pergunta que foi respondida pelos atores em cena, dentro do processo colaborativo, que era: qual é seu quilombo? Qual é a sua senzala? E aí a gente parte para os aquilombamentos contemporâneos, e partiu também para onde era a nossa senzala contemporânea, né? Onde a gente se sentia oprimido. Muitos jovens disseram que a opressão estava na família, na própria faculdade,
outros nos próprios meios de trabalho e sobrevivência, e outros na própria existência, né? Então, esse processo criativo, ele dá muito espaço para que as pessoas tenham voz e coloquem a sua voz. Voz todos temos, né? Nós nos expressamos. Mesmo aqueles que não têm o dom da palavra, de poder falar, ainda assim as pessoas têm o seu poder de expressão. Então, é importante que as pessoas possam se expressar através do teatro. E o processo criativo, ele nos leva, da pesquisa para a criação de um espetáculo, ele nos leva para esse lugar de expressão. Sim, sim. Eu lembro que meu primeiro trabalho, eu sempre trabalhei no teatro como ator, né? E como assistente de direção, né, e dramaturgo também, fazia dramaturgia de algumas coisas, né, de alguns textos, adaptando. Eu não cheguei a escrever texto meu, ensinar texto meu. Antes de As Três Marias, o primeiro trabalho que eu dirigi, que fiz como diretor, que eu compreendi o que é a direção de atores, de cena, coordenar o figurino, a iluminação, a música, entradas e saídas, essa coisa toda de gerenciar, ser maestro ali de um espetáculo de teatro, foi com As Três Marias, que é um texto de Ana, que me convidou, não é? Ainda não era grupo Usina de Teatro, né? Usina de Teatro, isso foi em 2000, não é? Comecei em 2000, eu dirigi esse espetáculo para ela, que é texto dela, que é literatura de cordel, é cultura popular, não é? Que é essa tradição popular. Ali você já tinha essa coisa da cultura popular, né? Esse tino, você já fazia pesquisa, você tem um texto excelente sobre a história da cidade nossa aqui de Salvador, né? A capital da Bahia, e as guerras, as lutas, a independência aqui da Bahia, você tem um texto sobre isso, que é também por esse viés popular, não é? E é justamente essa carga popular e ancestral que você ajudou o Wellington a construir ali no Urumaiê, não é? Que tipo de pesquisa você fazia nessa época aí e que você tentou colocar ali ou botou lá no Influenciou Wellington? Que tipo de pesquisa você fazia nessa época aí das Três Marias, ou até antes de me conhecer, lá no final dos anos 90, quando você escreveu esses textos, o que é que disso reverberou ali, agora mais recentemente no Urumaiê? Eu acho que você já traz um pouco desses elementos, porque quando a gente trata muito de cultura popular, a gente está falando de uma cultura que traz a expressividade étnica brasileira, né? Veja que na cultura popular nós temos os indígenas, nós temos muito forte os africanos, a expressividade africana, indígena. E naquele período em que eu escrevi essa peça que você lembrou aí sobre Salvador, eu fiz uma pesquisa muito grande, inclusive na Fundação Gregório de Matos, que tem um acervo incrível de escritos sobre a cidade de Salvador. Eu me lembro que eu ia para a biblioteca da Fundação Gregório de Matos e ficava lá pesquisando e escrevia essa peça que ia contando um pouco sobre a história de Salvador, mais precisamente a história de Salvador. Mas aí, veja, o Arlen, para cada processo, para cada momento, a gente vai bebendo nas fontes, e nessa fonte dessa ancestralidade, foi aí que o Wellington veio conversando comigo, a gente sempre esteve muito junto, no período antes da faculdade, depois da faculdade, e aí a gente se encontrou num desses encontros da gente. Ele me falou que estava querendo montar um espetáculo e que fosse um espetáculo que tivesse muitas imagens, que tivesse mais imagem, e que ele estava pensando em pesquisar nesses mitos, alguns mitos africanos, que eu estava pesquisando no momento também. Então, a gente chega nessa história do mito da criação do mundo através do Agemon, né? Que é o camaleão, e a gente foi por esse caminho, onde a primeira história, a história primordial para a montagem do espetáculo, quem entrega para o Wellington essa pesquisa sou eu, e aí depois ele ganha o rumo dele e segue, aí já com a diretora Chama Sal, fazendo o entrelace para que o espetáculo acontecesse, a pesquisa, o processo colaborativo.
junto com o músico Felipe Bittencourt, que fez a trilha sonora do espetáculo. E aí eles mergulham nesse trabalho e eu sigo outro rumo. Passado alguns anos, a peça estreia, o Oruanhê foi um espetáculo também que circulou por muitas escolas municipais da cidade de Salvador. Foi um espetáculo que foi muito visto nas escolas, muito pedido. O Wellington sempre recebe solicitações para apresentar esse espetáculo. E aí, quando a gente vê essa oportunidade aí agora da Lei Aldir Blanc, eu como produtora, pessoa que escreve projetos, eu trabalho com elaboração de projetos também, falei, olha, Wellington, vamos retomar o Oruanhê, e hoje eu sou produtora, eu sou a coordenadora de produção do projeto Oruanhê, revisitando o mito da criação, o que para mim me deixa muito honrada e me faz de novo fazer esse mergulho, inclusive me despertando para novas pesquisas. Eu que enveredei por um outro caminho, que é o caminho das bibliotecas comunitárias, da mediação de leitura, consigo hoje fazer um entrelace a partir do espetáculo Oruanhê e as minhas vivências com literatura afro-brasileira na biblioteca comunitária. Então, isso para mim é muito importante. Então, para mim, o processo criativo de pesquisa, ele continua. E depois, quando eu vejo o espetáculo pronto, produzido, com aquela gama de imagens que o espetáculo tem, isso faz com que eu também vá buscar e discutir muito com o ator Wellington Rosário como se deu esse processo criativo e essa reverberação dessa cultura afro-brasileira no espetáculo dele. É importante a gente entender isso. Eu lembro que teve um período em que a gente assistiu até o próprio documentário do Joseph Campbell, falando sobre os mitos, e ele traz muito isso, né? O Joseph Campbell, ele traz essa questão de nós termos diferentes mitos da criação em diferentes etnias, em diferentes culturas, e alguns são muito parecidos, né? Mitos indígenas, diversos mitos africanos, e todos os outros que a gente ouve também, como o mito judaico-cristão, que muita gente segue, né? Então, é importante saber que não existe uma verdade única, e a pesquisa que nos mostra isso também, é o processo de pesquisa para a criação que vai nos mostrando isso, que não existe uma verdade, não existe o mito africano, existem mitos da criação africana, e isso a gente descobriu dentro do processo. Tanto que o espetáculo, ele fala Oruanhê, revisitando um mito da criação, porque não são vários mitos, né, da criação. Então, isso a gente descobriu muito no processo mesmo da pesquisa. Certo, eu estou toda hora ligando e desligando o microfone aqui para não vazar ruídos aqui, né? A gente está em casa e aí é muito ruído, obra, construção, cachorro que late, tudo, né? Então essa vida pulsa lá fora, né? É importante lembrar isso, né? O mundo continua sendo criado lá fora, não é? Exato. Qual a diferença entre as duas coisas têm uma importância muito grande, na sua opinião? Ou se há diferenças mesmo? Quais são, se são? Por exemplo, na questão de África, até onde a gente sabe, né, não posso falar de maneira taxativa, não é? Mas dentro da minha ignorância, do meu pouco conhecimento, a cultura é muito oral, não é? É muito oral, e a tradição também muçulmana é muito da escrita, né? Muito da palavra, essa coisa toda da palavra e da tradição oral, não é? A fala tem um poder muito grande, né? Tanto no judaísmo, né? Nos muçulmanos, tem o Corão, tem a Bíblia, e em África as tradições que até chegaram até nós não tem essa coisa da escrita, mas tem a questão da palavra, da oralidade, do canto, não é? Na sua pesquisa anterior e agora, não é? É importante essa pesquisa, porque eu lembro que a gente fazia muita pesquisa em biblioteca, com os teóricos, né? A gente lia muito, a gente se informava muito, além da pesquisa espacial que a gente fazia com os nossos trabalhos, né? Em como utilizar aquele espaço da melhor forma possível para se comunicar junto com o texto, havia muito essa pesquisa teórica, não é? Você levou pesquisa teórica por Oruanhê ou ficou focado mesmo na questão de corpo, na questão imagética? Porque no Usina Conta Zumbi havia tanto o texto base, não é, de Augusto Boal e Guarnieri,
você adaptou, não é? E havia esse outro texto que é corporal, que é das músicas, que é da formação das cenas, não é? Os dois têm igual importância, é diferente. O que é que você levou para o Orumaie? Eu acho que o que eu levo para o Orumaie, a princípio, é a pesquisa da história, do mito. É juntar com o Wellington e buscar, procurar essa pesquisa desse mito, né? Em algum momento ele queria falar sobre outros assuntos, mas esse assunto do mito ele já estava circulando ali a partir desse material que eu levei primeiro para ele. Então, a minha influência é de levar esse primeiro material do mito da criação, desse mito da criação, através dos iorubás. Então, a minha influência no espetáculo inicial é essa. Depois, a diretora Chamassal, ela vem com o Wellington dentro de um processo colaborativo, e aí ela entra no processo de pesquisa de imagem, e junto com o Felipe, com a pesquisa de som, o que ficaria melhor em cada cena. Então, essa produção de imagem desse espetáculo específico do Orumaie, ela foi um tratado colaborativo entre Chamassal, Wellington Rosário e Felipe Bittencourt, né? A minha participação aí foi dessa chegada desse mito, foi de trazer essa proposta para o Wellington, que ele aceitou e levou depois para a diretora Chamassal, e eles foram discutindo e ficou esse projeto, essa proposta de fazer o Orumaie. No meu processo, enquanto atriz, no que eu já fiz lá, eu acho que tanto a cultura oral, quanto a escrita, quanto a imagética, elas têm um peso muito importante para o espetáculo. E aí cabe ao diretor decidir qual assinatura que ele quer dar, né? A gente chama a assinatura do diretor, porque o diretor, a diretora, ela vai sentir o que daquela pesquisa toda que ela fez vai se adequar mais para aquele trabalho. Eu me lembro, e gostaria de fazer uma referência nesse instante, referência e reverência a um professor que eu tive na escola de teatro, o Roberto de Abreu, que hoje é um encantado. Ele dizia assim para a gente, ele foi meu primeiro professor de pesquisa na faculdade de teatro, e tenho certeza que foi do Wellington Rosário também. E ele dizia assim para a gente, elefante se come os pedaços, porque quando a gente vai fazer a pesquisa, nós temos acesso a milhões de coisas. E aí a gente brincava, né? Tinha até uns textozinhos que a gente brincava, que a gente dizia assim, o professor Marcos Barbosa também dizia isso para a gente, né? E aí, professor, eu posso fazer isso? Aí ele dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. E eu respondia a ele, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que saber fazer o recorte, né? O diretor por excelência, esse editor do espetáculo. É ele quem vai finalizar, essa diretora quem finaliza o espetáculo e decide, lógico, de maneira colaborativa, mas a sua assinatura fica ali, né? Então, nos espetáculos que eu fiz, que eu assinei, eu tenho essa alegria de dizer que houve uma pesquisa imagética muito grande, uma pesquisa muito grande nessa parte teórica, nessa parte de leitura, mas houve uma pesquisa oral, inclusive a pesquisa ela é oral quando os próprios atores do espetáculo, a gente pega um tema e esses atores eles vão elaborando junto com a gente essa dramaturgia, né? Então, essa dramaturgia que vai sendo elaborada ali junto com os atores, ela vem de maneira oral, ela vem de maneira corporal, e ela é esse conteúdo, esse complexo todo expressivo que a gente chama de espetáculo teatral. É por isso que nossa arte é muito rica, né, Laura? Exatamente. Houve alguma modificação no processo de pesquisa e de adaptação para essa linguagem aqui da internet, que a gente fica muito limitado, né? Aqui é uma coisa nova, é basicamente vídeo, né? Ou melhor, é uma linguagem de vídeo, né? E houve alguma pesquisa, alguma adaptação nesse processo de agora, você como produtora?
Olha, quando o Wellington estava fazendo o espetáculo nas escolas, ele já tinha adaptado o espetáculo, para ele era uma grande contação de história, ele falava isso para mim, né? Meu espetáculo hoje é uma grande contação de história. Então, quando a gente vai para a gravação do espetáculo, para depois ele ser colocado na internet, no mínimo hoje a gente pensa em cuidados de acessibilidade. Então, eu acho que eu, enquanto produtora, trago essa provocação para o Wellington, quando a gente escreveu o projeto, e ele topou essa provocação de que a gente tivesse essa acessibilidade através das Libras, inclusive, queria apresentar a nossa tradutora em Libras, que está fazendo a tradução nesse momento aqui com a gente, que é a Micaela Azevedo. É muito importante também apresentar essa figura, né, tão jovem, mas também já com essa dinâmica tão grande de uma profissional, né? Para mim, a Micaela é uma grande profissional. Eu, enquanto produtora, estou aqui, sabe, com ela no meu cast para indicar para muitas pessoas. E a gente também pensou na acessibilidade da audiodescrição. Então, faz muito sentido para a gente que o espetáculo, os espetáculos nesse momento, chegue para todas as pessoas, que todo mundo possa ter acesso, né? É um momento em que a gente vive essa acessibilidade, às vezes até muito exacerbada, né? De quase uma invasão, né? Você está nesse momento aqui dentro da minha casa e todos os outros que estão assistindo, todas as outras pessoas estão aqui, vivenciando o momento da minha casa. Lógico que, nesse sentido, também eu faço um recorte a partir do que eu quero mostrar aqui, de fundo, da flor que eu quero mostrar, da mulher que eu quero mostrar, dessa pessoa que eu quero apresentar. Ou seja, estamos também o tempo inteiro na internet representando esse papel. Às vezes, ao vivo, a gente não consegue dar uma ajeitada no cabelo, no batom, mas aqui na internet a gente vai criando a figura. Daí, às vezes, a gente ter essência e, às vezes, a gente ter fake essência, né? Coisas verdadeiras e coisas falsas, né? O aparelho deu uma travada aqui. Mas eu estou te vendo e te ouvindo bem, tá? Agora não, agora você fechou o áudio. Desculpa que meu... Tá ouvindo agora? Estou. São os novos tempos em que a tela trava. Exatamente. O meu aparelho, minha tela travou aqui. A gente está congelado desde 25h40. A minutagem 25h40 parou aqui, mas eu continuei te ouvindo. Você está congelado e você está me ouvindo também. Está me vendo também? Se mexendo? Estou também. Pronto, então vamos levar. Se está me vendo, vamos levar. Aí deu uma travada aqui. Por isso que eu não identifiquei quando eu desliguei, quando eu habilitei novamente o microfone, né? Ana Paula, muito obrigado. Eu queria, na verdade, agora finalizar e agradecer muito a sua presença aqui, né, nesse nosso bate-papo sobre pesquisa e processo criativo, né? Muito interessante saber do seu processo de criação. Isso confundiu boa parte das nossas carreiras aí, né, com o meu também, né, pela formação do grupo de teatro. E aquele excelente trabalho que você dirigiu, que eu tive o enorme prazer de participar, de viajar, de fazer várias temporadas aqui em Salvador, que foi o Zina Conta Zumbi, né? Muito bom. Processo de criação colaborativa, participativa, que eu nunca havia participado, daquele processo de grande dificuldade para entender aquilo, e depois eu entendi, compreendi muito bem, assimilei, compreendo muito bem o que é esse tipo de processo. Muito bom saber, também acompanhei um pouco também o Urumaiê, claro, né? Não muito de perto, mas acompanhei desde a estreia, não é? Sabia que o seu processo ali estava também, o processo da peça estava também, né, tendo a sua influência, né, muito bom. Queria que você fizesse as considerações finais aí para a gente encerrar esse bate-papo, tá bom? Bem, as minhas considerações finais são um convite, né, para que as pessoas continuem assistindo o projeto. Na próxima edição, na próxima quarta-feira, nós teremos a diretora Chan Marçal falando sobre o espetáculo e também sobre os seus processos de criação. E no mês de março, nós teremos todas as sextas-feiras o espetáculo Orumaiê, revisitando o mito da criação. Então,
eu gostaria de fazer o convite, gostaria de agradecer mais uma vez ao Wellington Rosário, sempre pela parceria, pelas trocas. O Wellington é uma pessoa que traz para mim muito o sentido da arte-educação. Quando eu, enquanto diretora, enquanto atriz de teatro, pensei em dar aula de teatro em algum lugar, a pessoa que eu consultei, porque eu não sou licenciada, mas a pessoa que eu consultei para me orientar foi o Wellington Rosário. E ele sempre me consulta quando ele quer falar sobre processos de criação, e a gente está aí seguindo estrada ao longo de 26 anos de amizade. Então, para mim é um prazer estar aqui falando nesse projeto enquanto produtora cultural, enquanto amiga, enquanto parceira do teatro, das artes e desse meu amigo e parceiro, Wellington Rosário. Muito obrigada, Warlen. Muito obrigado. Também eu que agradeço, viu? Por esse bate-papo aqui, por revisitar as nossas histórias, os nossos processos criativos aí, né? E compreender um pouco mais sobre essa coisa da pesquisa e do processo de criação também com o Urumaí. Aí, o mito da criação, um mito da criação dos mitos, tá bom? Muito obrigado. Estamos por aqui. Um beijão, Ana. Abraço em todos e todas.